Hoje nós estamos terminando a nossa série. Há uma igreja em nossa vida. E é uma pergunta que eu faço para você. Há uma igreja em sua vida? Que igreja? Que igreja é essa que faz parte da sua vida? Eu não me refiro apenas a você vir aqui no domingo. Algo muito maior, muito mais forte. Alguém disse que Deus, e isso nós vamos tratar hoje, Ele não tem uma missão para a sua igreja. Deus tem uma igreja para a sua missão. A igreja só é igreja quando ela está inserida, envolvida, mergulhada na missão de Deus para o mundo. Essa é a razão de ser da igreja. Eu sei que você, como eu, nós lutamos para sobreviver. Nossa saúde, nossos filhos, nossas finanças, né? De vez em quando nossas férias, nossa comida, nosso dormir, acordar, trânsito. Quando a gente soma o tempo que nós gastamos e a energia que nós colocamos simplesmente para viver, pregar uma mensagem, falar sobre missão, chamado, o porquê que a igreja existe. E quando nós falamos de Comunidade Batista em Moema, nós estamos falando de três, é um tripé. São 3 pontos fundamentais. E nós vimos isso nessa série. O pastor Jonas pregou sobre a fé, né, que determina quem é que a gente é. Nós somos uma comunidade da fé. Isso tem a ver com a nossa resposta àquilo que Deus é. E foi muito bem colocado aquele encontro, né, de Moisés com Deus no deserto. Um encontro que determinou a vida de Moisés, o futuro de Moisés, quem ele é. O passado dele não determinou o resto de sua vida. Foi aquele encontro que determinou, aquele momento em que Deus fala com ele. E ele entende quem Deus é e começa a obedecer. Vimos no domingo passado que somos também uma comunidade do afeto. E nós não vamos experimentar essa dimensão de comunidade se nós não estivermos dispostos a deixar alguém, outras pessoas, lavarem os nossos pés. Que é uma metáfora para dizer transparente. Vida em comunidade é o que acontece em casa, é máscara tirada. É quem nós somos. Isso precisa acontecer no pequeno grupo, nas nossas conversas. É um alvo de vida. Porque nós somos treinados pela nossa sociedade e condicionados pelo nosso coração pecaminoso a esconder a nossa face. Mas nós vamos aprender, estamos aprendendo, a viver uma comunidade de afeto, que tem segurança, que é abraçada e aceita como é, que não está simplesmente olhando para os defeitos dos outros, como diz Jesus, né, a faísca no olho do outro, enquanto a trave está no seu próprio olho. Nós estamos aprendendo a inverter isso. Mas hoje nós vamos falar no terceiro movimento, no terceiro fator que constitui quem a gente quer ser, que é uma comunidade que afeta. Senhor Deus, nós pedimos que a Tua graça e que o Espírito Santo abra os nossos olhos para contemplarem as maravilhas da Tua lei. No nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de fazer isso com vocês no tempo que nos resta, lendo, por meio da leitura e algum comentário, uma reflexão no texto que está lá no Antigo Testamento, um texto que foi registrado na vida de um homem que viveu e morreu 7 séculos antes de Jesus nascer. Seu nome era Isaías, e nós vamos abrir no profeta Isaías no capítulo 6. E eu gostaria que nós lêssemos, nós não vamos ler todo o texto, eu vou ler, comentar, e nós vamos até o versículo 13, se Deus permitir. Mas vamos começar no início. Isaías 6, começando com o versículo 1.
no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. No ano em que o rei Uzias morreu. Interessante, Isaías, de todos os profetas, e vários deles fazem isso, tem muito material histórico, né? Ele inclui muita história, narrativa. Inclusive, repete secções de crônicas, do cronista, para situar o momento e o que estava acontecendo nos bastidores. E algo interessante é a gente pensar um pouquinho no mundo de Isaías. O que aconteceu e o que aconteceu durante o período em que ele viveu e profetizou. Por exemplo, começando onde ele vivia. Ele provavelmente nasceu em Jerusalém, de uma família possivelmente muito bem relacionada. Ele tinha liberdade de entrar e sair do palácio e conversava pelo menos com o rei. 2 deles, a gente vê isso de igual para igual, né, na primeira pessoa. Profetas faziam isso, mas nem todos tinham esse acesso livre. Isaías tinha. E durante a sua vida, no Reino do Sul, Reino de Judá, ele viveu e atravessou pelo menos 5 reis. O primeiro deles é esse aqui, citado na sua morte, no ano da morte do rei Uzias. Uzias foi um rei incrível, fantástico. Teve um período de reinado longo, promoveu reforma espiritual, uma volta à palavra de Deus, ao Torá, à lei de Deus. E foi um rei como deveria ser até quase o fim. Quando chegou no finzinho da vida, ele se orgulhou, ele ficou meio arrogante e cruzou a linha. Fez o que não devia, resolveu tomar para si uma função que era do sacerdote e não respeitou uma coisa que Deus havia colocado como limite. Ali é um terreno, essa função eu instituí o sacerdote para fazer. E ele fez, entrou, e naquele momento ele foi confrontado por 81 sacerdotes que não tiveram medo, apesar dele ser o rei, e rei naquela época era assim, falava, acontecia. E naquele momento Deus castigou Uzias, surgiu uma lepra, primeiro na sua testa, e o resto dos seus anos, quase 10 anos, ele viveu recluso. Ele teve que ficar separado. E seu filho Jotão é que, de fato, reinou, porque ele não podia estar junto com as pessoas. E foi aí que, nesse ano, que acontece essa visão que nós vamos chegar daqui a pouco. Mas Isaías continua a profetizar, e ele atravessa 5 reis, pelo menos até Ezequias, talvez tenha chegado até Manassés, que foi um dos piores reis. Não fez nada de bom. Só que no finzinho, ele se arrependeu e Deus o perdoou. Mas a vida dele pode amassar um papel e jogar no lixo. Não serviu para nada. Foi um dos piores. Mas no fim, a graça de Deus, graça é graça. Deus não nos perdoa baseado no nosso mérito, em quem a gente é, no nosso pedigree, no que nós fazemos. Mas antes de Manassés, teve também um rei muito bom, que reinou durante um período razoável. Ezequias. E também foi bem, ficou doente, pediu a Deus uma extensão de vida. Não sei se você se lembra da história de Ezequias, e Isaías foi instrumento de Deus para dar para ele a resposta do clamor de Ezequias. E olha, às vezes a gente pede para ficar vivo um pouco mais, para Deus estender, para Deus ajudar, para Deus ter misericórdia. Cuidado quando você fizer essa oração. Porque se Deus atender positivamente a sua oração, a sua responsabilidade com a extensão, com a hora extra, vai ser grande. Vai ser grande.
Não se apresse em pedir alívio, livramento, bonança, paz. Porque o propósito de Deus, quando te der essas coisas e te livrar, não é para você ficar lá em casa tomando limonada debaixo de um parasol, na beira da piscina. Não. É para você dizer para as pessoas, olha, eu conheço Deus. E entender que a extensão tem um propósito que Deus deu para você. Mas isso é um parêntese. Ezequias também, depois que teve a extensão, no finzinho, se ensoberbeceu e não foi bem, procurou aliança porque houve uma... e aí eu vou entrar nisso daqui a pouco, havia muita intriga, o mundo da época, das nações, a política era tremenda, conchavos e conluios e alianças e traições. Era um mundo terrível, bem parecido com aquele mundo que a gente vive hoje. E uma das coisas que aconteceu é quando o Reino do Norte, as 10 tribos de Israel, se uniram à Síria para atacar Judá. E o rei ficou muito tentado a pedir ajuda aos assírios. E Isaías falou, não faça isso. Não faça isso. Quem é que guerreia por nós? Quem é que vence as batalhas? Não foi isso que Israel teve que aprender quando cruzou o Rio Jordão? Que quem ganha a guerra é Deus? Não foi esse Deus que deixou as nações que habitavam a Palestina aterrorizadas de saber que um povo sem nenhuma experiência, um monte de gente viajando, carregando coisas, cheio de criança, animal, podia ganhar uma batalha e vencer pessoas que estavam na terra, cidades fortificadas, como por exemplo Jericó, cujas muralhas caíram por inteiro. Deus é que ganha a batalha. Isaías falou, não faça isso. Não faça isso. Ezequias, teve dificuldade. E ele continua tendo dificuldade. Ele foi tão bem nos primeiros anos. Por que é que ele pediu a extensão? E não terminou bem. Não terminou bem. Então, Isaías foi um profeta que conviveu com apostasia, com afastamento do povo, com espiritualidade em queda, com uma situação política muito complicada. Em Israel também ele conviveu com 5 reis, no Reino do Norte, e foi durante a sua vida que ele viu Samaria, que era a capital do Reino do Norte, cair, invadida pela Assíria. Essa data pode ser diferente dependendo de como você data. A Assíria. Durante o tempo de Isaías, pelo menos 6 reis, até Assurbanipal, que foi o rei que caiu, a Síria caiu sob o reinado dele, exatamente para o próximo poder hegemônico mundial, que foi Babilônia, que assumiu a hegemonia ainda no tempo de Isaías, com Nabopolassar. E o Egito, nessa ocasião, estava ressurgindo como potência mundial. E tinha um aliadozinho chamado Etiópia, e os dois estavam começando a fazer barulho ali no norte da África. Agora, onde é que fica Judá? Bem no meio, né? Babilônia, Síria, desce, né? Norte da África, Egito e Etiópia. Exatamente essa era a confluência ali de forças políticas e militares da época. E a grande tentação dos reis de Israel e de Judá, no tempo de Isaías, é escolher do lado de quem eu vou ficar. Às vezes não tinha escolha. Como no caso de Judá, acabou sendo, como todos os demais pequenos reinos que haviam ali na Palestina, tributários da Assíria, inclusive Judá. Mas Isaías, durante esse tempo todo, esteve proclamando uma mensagem de juízo, mas também uma mensagem de salvação. Ele é o profeta mais evangélico do que a gente chama do Antigo Testamento. Um exemplo disso está lá, por exemplo, no capítulo 1, quando ele diz, ouçam céus, versículo 2, escute, ó terra, pois o Senhor falou. E olha
a dor do coração de Deus. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. E Deus fala assim, por que eles haveriam de continuar a ser castigados? Porque Deus tinha prometido, se vocês... E Moisés deixou isso claro naquele sermão de despedida, que é o livro de Deuteronômio, se vocês me seguirem, vocês vão ser abençoados. Mas se vocês me abandonarem, haverá consequências. Eles sabiam disso. E a história do povo de Israel é uma história de idas e voltas. De pecado, de castigo, de arrependimento e restauração. Tão parecido com a nossa. Por que insistem na revolta? Toda a cabeça está ferida, e ele dá uma descrição aqui médica, né? um diagnóstico do estado espiritual da nação. Toda a cabeça está ferida, todo o coração está sofrendo, da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são ou sadio, saudável, somente machucados, vergões, ferimentos abertos que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada porque Deus tinha falado, se vocês me seguirem, forem fiéis e não seguirem os ídolos das nações dessa terra, eu vou abençoar, a colheita vai ser abundante, vai ter comida à vontade. Porém, se vocês seguirem os ídolos, a terra não vai dar fruto, vai vir seca, a chuva vai parar. E foi isso que aconteceu. A terra está devastada, cidades destruídas a fogo, campos tomados por estrangeiros. E isso aconteceu, lembra do livro dos Juízes? Um após outro, livramento, pecado, castigo, arrependimento, manda um libertador, um ciclo vicioso. E é isso que Deus está chorando aqui na sua palavra. Só restou a cidade de Sião como uma tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Essa é a cidade, essa é a cara do povo. E aí Deus continua. Para que me oferecem sacrifícios? Versículo 11. Para mim chega de holocaustos. Não tenho prazer no sangue de novilhos. Quando vocês veem, versículo 12, a minha presença, quem é que pediu que vocês pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. Sabe um dos meus maiores medos? Dos meus maiores medos. E eu peço que Deus tire a minha vida se isso um dia puder acontecer comigo. É fazer o que eu faço, estar no ministério, ir trabalhar todo dia, chegar aqui no domingo de manhã, no culto, pregar, ou ficar ali ouvindo alguém pregar, automaticamente. E essa era a situação do povo na qual Isaías estava vivendo, na época dele. Nesse ano, nessa condição, uma situação política de intriga internacional, de perigo eminente, porque Judá era uma pequena nação, diante das potências da época. E, ao mesmo tempo, uma fotografia de praticamente apostasia espiritual. Aí estava Isaías, a proclamar, cuidado, Deus não está feliz. Não foi para isso que Ele criou vocês. Voltem para Ele. Porque também há uma oferta da parte de Isaías. Há uma oferta. Ele diz, venham a mim, venham, bebam, comam, sem dinheiro e sem preço. Isaías também falava de um Deus pronto a abraçar, a salvar,
que buscava reconciliação com seu povo. Nesse ano, exatamente no ano em que Uzias morreu, e morreu nas condições em que eu falei, leproso, em ostracismo, terminou mal uma vida que tinha ido muito bem durante a maior parte do tempo. Isaías então tem essa visão que nós lemos. Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, ou alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Nós vimos com a mensagem sobre a comunidade da fé, que o que transforma uma vida é um encontro com Deus. Se não há um encontro pessoal com Deus, você pode ter nascido na igreja, quarta, quinta geração de protestantes, seja lá de que ramo for. Esquece. E você pode ser fiel ao automatismo religioso. Segue os parâmetros. Se você não tiver, e eu, um encontro com Deus, a nossa vida jamais será transformada. E é interessante porque Deus quer sempre se encontrar conosco. Tem aquele encontro que cai a ficha. Mas aquele encontro que cai a ficha em 1963, eu entendi, isso é verdade na minha vida, que Jesus era o meu Salvador, pessoal. Eu tinha nascido, sido batizado quando bebê, criado na igreja, fui na escola dominical, a vida inteira até os 13 anos, mas aí naquele dia eu me lembro, no encontro de adolescentes, pela primeira vez eu entendi que era para mim. Que não bastava ter um avô pastor, um pai presbítero, não adiantava ter crescido e ser criado na igreja, eu precisava de salvação. Mas eu podia ter ficado ali, até o que eu tenho para mostrar, espera um pouquinho, lá em 23 de abril de 63, e ficar lá. E toda vez que tem que falar de uma experiência com Deus, vai lá para 1959, 1947, porque não tem mais nada para dizer hoje. Parou lá. Isaías conhecia o Senhor, mas nesse momento de apostasia espiritual, nessa hora chocante, quando morre um rei, terminou mal. Essa confusão política e os perigos. Lá naquela hora, que é que Isaías vê? Vê o Senhor. E como é que ele vê o Senhor? Ele vê o Senhor assentado, exaltado, altivo, como Deus é. Como Deus se revelou para Moisés numa sarça, algo inusitado. O que era inusitado? A sarça não pegava fogo, quer dizer, o fogo estava lá, mas não virava carvão, não tinha fumaça que demonstrava combustão. E Deus falou para Moisés, tira as sandálias. A terra que você está é santa. Isaías teve essa experiência aqui. Ele entendeu que ele estava diante de um Deus santo. E quando a Bíblia usa essa expressão, repete 3 vezes os serafins, os anjos, que de uma maneira bem curiosa, 6 asas, 2 só para cobrir os olhos. Isso nos indica que eles têm 2 olhos, como a gente. Os 2 pés, 2 asas, possivelmente porque eles têm 2 pés. Mas o principal é que na presença de Deus, nem os serafins são dignos. E eles precisam, de alguma maneira, se manter voando. Então, sobram 2 asas para continuar na presença de Deus, fazendo o quê? Simplesmente proclamando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia de sua glória. E essa expressão santo, 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 se a gente fosse traduzir hoje na nossa linguagem, é santo à enésima potência. Santo de uma forma infinita. Agora, quando você tem uma visão de Deus desse tipo, o que acontece? Eu já estava lendo, eu tenho lido uma outra coisa aí, que eu fico assim de cabelo em pé.
Do tipo assim, eu estou fazendo a barba e Jesus apareceu para mim no espelho. E a gente bateu um papo, oi Jesus, tudo bem? E tal, pá, meu amigão, né? Aí a gente saiu, ele sentou do lado no carro e a gente foi junto, conversando. Meu amigão. Todas as vezes que alguém tem uma visão de Deus na Bíblia, a primeira reação, e até com anjos, e o anjo tem que falar, não, peraí, eu também sou criatura que nem você. Não precisa se ajoelhar, não. Eu sou que nem você. Não é para mim que você tem que se curvar. Todas as vezes, a sensação, e não foi diferente do que nós vamos ver aqui. Porque olha o que Isaías diz. Ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ai de mim, estou perdido. Isso, em outras palavras, Isaías falou assim, pronto, já era. Vou ser fulminado. Diante da santidade de Deus, Isaías teve a nítida convicção de que era um pecador perdido. Sem qualquer chance de agradar a Deus. Sem qualquer possibilidade de fazer Deus sorrir. Pela sua vida, pela sua adoração, pelo fato de ele estar lá no templo, pelo fato de ele estar tendo uma visão. Nada disso fazia diferença. Porque ele continuava sendo um pecador perdido. Ele não era capaz, por si só, nessa situação, de se sentir bem. Não tinha como. Quando nós, pecadores, estamos na presença de Deus, nós não podemos nos sentir de outra forma, num primeiro momento, do que depravados moralmente. E sabe qual é o problema das conversões, entre aspas, hoje? Sabe qual é o problema dos inchaços das igrejas hoje? É que tem muita gente atraído por um Deus cor-de-rosa, bonzinho, água com açúcar, que vai dar tudo que você quer, que é uma beleza, você faz o que você quer, porque Ele perdoa, graça, amor, só. Quando nós lemos a Bíblia, a gente não encontra esse Deus assim. A única razão que a gente pode pregar sobre a graça é porque a depravação é real. E sem essa convicção de depravação moral, graça não é graça. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já teve algum momento da sua vida em que você se sentiu um lixo? Em que você chegou diante de Deus e falou assim, quem é que eu sou? Como é que eu posso ser tão ruim? Como é que eu posso machucar tanto as pessoas? Como é que eu pude fazer isso com essa pessoa? Como é que eu pude pensar tal coisa? Você já teve pelo menos um momento em que você se sentiu assim, o pior dos pecadores? Já teve algum momento assim? Eu espero que sim. Isso é bom. Porque foi um momento de realidade na sua vida. Foi um momento que você teve uma visão de si, como eu, como somos, de fato, como Deus nos vê. Sem Cristo. Sem graça. Sem misericórdia. E foi exatamente isso que Isaías sentiu. Eu estou perdido. Agora, hoje, no mundo pós-moderno, tolerante e pluralista que a gente vive, é difícil esse papo de estou perdido. Ninguém está perdido, imagina. Né? Tudo está valendo. Né? O negócio é diálogo. Enfim, nós estamos vivendo num clima, num ambiente intelectual e cultural que valoriza a aceitação. Aliás, isso vira lei. E bem, porque cada pessoa é digna e merece respeito. Todo mundo tem direito de escolher, né, o que crê, o que não crê. Até um certo ponto como viver, desde que isso não prejudique uma outra pessoa.
E as leis são feitas justamente para regulamentar até que ponto eu posso ir. De uma maneira que a gente acha que funciona. Nem sempre funciona. Porque dentro de nós a gente tem uma tendência para quebrar a lei. Mas por nós mesmos nós não podemos sair dessa situação. Mas naquela hora em que o Isaías se sentiu como ele realmente é diante de Deus, perdido, vai morrer, porque a alma que pecar, essa morrerá. Quando você comer do fruto, você vai morrer. Morte tem a ver com a gente. Nós estamos morrendo. Todo mundo está morrendo. Só a questão quando. Por quê? Por causa do pecado, gente. Mas naquele momento, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, e por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Por isso ela será a culpa removida. Por quê? Porque ele tirou do altar uma brasa com uma tenaz. Nessa visão de Isaías, esse altar, essa brasa, esse poder purificador do fogo do altar, tem tudo a ver com Deus. É o Deus santo, poderoso, exaltado, o único que pode, do seu altar, do seu trono, de graça, colocar na nossa vida o poder purificador do sangue de Jesus Cristo. Só Ele. Nessa ocasião, isso não tinha sido revelado, embora que Isaías foi um profeta que falou demais sobre Jesus. Isaías 53, Isaías 7, Isaías 9. Várias profecias messiânicas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras ou feridas fomos sarados. Isaías, 700 anos, profetizou o que ia acontecer lá na cruz do Calvário. Mas nessa experiência, nessa visão, ele experimenta a purificação. E só teve essa experiência porque um dia Deus iria enviar seu Filho. Porque ninguém é salvo antes de Jesus ou depois de Jesus, fora de Jesus. Ele é o único que importa, pelo qual importa que sejamos salvos. É o único mediador entre Deus e os homens. Nesse sentido, Isaías está prefigurando, a sua experiência prefigura o que acontece conosco hoje. Quando nós temos essa sensação de pecado, de perdição, de degradação, que não há o que fazer para nos melhorarmos. O convite da vida cristã não é um convite para sermos reformados, é um convite para sermos recriados. Recriados. E isso começa por iniciativa de Deus. Quando Ele, na sua graça, tira uma brasa, por assim dizer, do altar e toca na nossa boca, no nosso coração. Domingo passado falamos um pouco sobre o coração. Coração. É aqui que tudo acontece. É aqui que começa a purificação. É do coração que procedem os caminhos da vida. E é interessante, porque a experiência de Isaías de se sentir perdido e de ser purificado por iniciativa do serafim. O que acontece com ele? Versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Queridos, hoje Deus está fazendo a mesma pergunta para nós. E a situação do nosso mundo não é muito diferente da situação do mundo de Isaías. Ela é mais complexa. Mas os ingredientes estão todos aqui. Intriga, traição, conchavos e conluios e alianças espúrias mundiais, grupos de interesse financeiro, político, poder. As instituições estão podres. Por quê?
Porque tem pessoas podres nela. A única maneira de santificar uma instituição, e a instituição em si não é ruim, é quando a pessoa que está lá, instituída, leva a Deus a sério. Não tem outro jeito. Ou consciente ou inconscientemente, mas Deus tem que ser levado a sério para funcionar. E a pergunta que Deus está fazendo para mim, para você, para a comunidade de Moema é: a quem enviarei? Quem irá por nós? Se você é uma pessoa que já experimentou já teve experiência de ter sido tocado pela graça, de ter sido tocado pela misericórdia de Deus, de ter entendido finalmente que não é o que você faz, não é quem você é que vai habilitar você diante de Deus, que não é uma balança de boas obras que vão garantir que lá no fim, quando você morrer, Deus fala assim: pode entrar. Quando você entende que é graça, que é misericórdia, só e mais nada. E nós vamos começar domingo que vem a nova série, as 5 solas da reforma. Nós vamos falar sobre a graça, sola graça. Se você já teve essa experiência, então não há outra coisa senão ouvir uma voz que diz assim: quem é que eu vou enviar? Quem é que vai? Trocando na linguagem de hoje, eu tenho um propósito para a sua vida. Eu tenho uma missão para você. Você está disposto? Quando a gente fala isso, normalmente várias palavras vêm à nossa mente. Por exemplo, vocação. Outra palavra, chamado. Ou então, carreira. Ou profissão. Não é? Quando a gente pensa em vocação, em chamado, porque isso é um chamado. Isaías ouve Deus conclamando, chamando. Quem é que eu vou enviar? É uma pergunta aberta. Mas Isaías é que estava lá no auditório. O que é isso? Deus estava chamando Isaías para uma profissão, para uma carreira, para uma ele já era profeta, essa era a atividade dele. Mas ele era casado, tinha filhos. Ele vivia a vida dele no dia a dia. Nem sempre aliás, quase nunca, a nossa profissão ou a nossa carreira se confunde com a missão que Deus tem para nós. Às vezes, deixa eu me explicar, às vezes a sua profissão digna, bem realizada, com excelência, com esforço, com suor, tem como primeiro propósito colocar comida na mesa. Às vezes não é isso que você faz para colocar comida na mesa que é a esfera onde Deus vai usar você mais. Pode ser que sim, mas pode ser que não. E às vezes a gente fica confuso. E muitas vezes essa visão, como eu comecei, da sobrevivência, né, ocupa tanto a nossa energia, tanto o nosso tempo, que a gente não consegue deixar isso assentar e responder essa pergunta maior. Para que Deus me colocou nessa geração? Qual é a missão que Ele tem para mim? E outra coisa, muitas vezes, e na maioria das vezes, a missão que Deus tem, ou aquilo que Ele quer fazer através ou por meio de nós, não é algo que cai do céu, um papelzinho escrito. E muito poucas vezes existem pessoas, mas elas são mais raras, que já parece que nasceram sabendo o que Deus quer delas. Tem pessoas assim, com uma convicção e uma precisão, uma exatidão. Eu sei que Deus quer isso. E se confirma. Mas a maioria das pessoas vai descobrir a missão, o porquê que está vivendo ao longo da vida. Na base da tentativa e erro e através da obediência. Porque quando a gente não obedece um pouco, Deus não vai dar mais. Às vezes a pessoa chega para mim e pergunta: escuta, qual é a vontade de Deus para a minha vida? A vontade de Deus para a sua vida, em primeiro lugar, é que você ame a Deus, acima de todas as coisas. De todo o seu entendimento, com todo o seu coração, com tudo. Essa é a vontade de Deus, ama a Deus. E depois a vontade de Deus para a sua vida é amar o próximo como você se ama. Você está praticando isso?
Hã? Começa por aí. Começa a ver o que significa amar a Deus acima de todas as coisas hoje para você. Acima do seu dinheiro, acima do seu namorado ou namorado, acima do seu marido ou esposa, ou filho e filha, ou pai e mãe, acima do seu hobby, acima do seu trabalho. Coloca isso nessa perspectiva. Essa é a vontade de Deus. Você ama o próximo como a si mesmo? Olha, eu me dou bem com a maioria das pessoas, mas a Glorinha, se você é Glorinha, por favor, me desculpe. Eu poderia ter falado Fernanda, ou Cláudia, ou Paulo. Essa é a vontade de Deus. Então, quando a gente pensa em chamado, em vocação, em o que Deus tem para mim, o caminho é esse. É aí que começa. E na medida que a gente vai vivendo, e isso se aplica à maioria de nós, eu me lembro que quando eu queria ser engenheiro mecânico, eu gostava de carro. Eu tinha 15 anos em Interlagos, não tinha cerca. 15, 16, 17 anos, eu morava em Santos. Não deixe o seu filho ouvir o que eu vou te dizer. Nós subíamos de Santos, de ônibus, nas corridas de 1000 milhas, 24 horas, e a gente entrava no autódromo. Andava lá no meio. Eu tinha uma Yashica pendurada. E eu ficava no fim do retão e os carreteiros, para quem é da minha idade, passavam a 2 metros da minha Yashica, eu deitado no fim do retão para tirar fotografia. Eu amava carros. Escrevia para pilotos do mundo inteiro. Recebia cartazes de corrida de Fórmula 1 do tempo dos anos 60. Eu nem sei onde foi tudo isso parar. Hoje, se eu tivesse, ia valer alguma coisa. Mas ia fazer engenharia mecânica. Comecei o cursinho, mas Deus me deu a experiência de sair um pouco do meu ambiente e viver fora do Brasil durante 6 meses, quando eu fiz 18 anos. E justamente um período muito duro da história, especialmente onde eu estava, nos Estados Unidos, começo de 68, naquele semestre, a Guerra do Vietnã estava no auge, Martin Luther King foi assassinado quando eu estava lá, o Bob Kennedy foi assassinado quando eu estava lá, os negros também estavam demonstrando, queimando o interior das grandes cidades, Washington, Nova York, Chicago. Eu vi tudo aquilo, passei por tudo aquilo, e naquela minha juventude, indo para a maior nação mais desenvolvida do mundo, eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Eu não posso simplesmente, no meu caso, foi muito forte no meu coração, eu falei assim, peraí, eu não posso simplesmente ficar desenhando carro e envolvido em automóvel. Eu quero que a minha vida tenha um valor maior que esse. Agora não tem nada errado de ser engenheiro mecânico, mas essa foi a minha experiência, o que Deus usou lá para falar comigo. Até o meu ídolo de corrida, que era Jim Clark, morreu enquanto eu estava lá. Era o escocês voador. Eu voltei transtornado. Não sabia o que ia fazer da minha vida. Voltei pensando, o que eu faço? E uma longa história que eu não vou contar, alguns aqui já ouviram. Deus me deu a oportunidade de resolver passar um ano da minha vida estudando a Bíblia antes de me comprometer com o que eu pensava na época, talvez filosofia, sociologia, psicologia, alguma coisa do dia. Porque eu entrei em contato com o meu coração. E o meu coração doeu como o coração de Isaías. Eu me vi um homem de lábios impuros, habitando no meio de um povo de lábios impuros. Em vez daquilo me alienar, aquilo me deu o desejo de mergulhar na minha geração. E nas gerações subsequentes, porque eu continuo vivo até hoje. Mas mergulhar e fazer parte daquilo que Deus quer fazer no mundo.
Eu não sabia o que ia acontecer. O meu compromisso foi de parar, porque eu falei, bom, já que eu vou, de repente, fazer parte daquilo que Deus quer fazer, é bom que eu conheça esse Deus. E eu não conheço outra maneira melhor de conhecer, começar a conhecer a Deus, do que estudando a Bíblia. E foi só essa razão que eu tirei aquele ano. Eu não queria ser pastor, missionário, não tinha esse compromisso. Queria estudar a Bíblia. Antes de voltar e fazer de novo o vestibular. Enfim, que era o meu plano. Mas naquele período que eu estava lá, Deus falou comigo. Um dia, num dos cultos, a gente voltou de um ministério, cantando e pregando a palavra numa outra cidade, e alguém estava lendo aquele texto, e Jesus viu as multidões e eram como ovelhas sem pastor. E naquele momento o meu coração queimou. Eu conhecia aquela passagem, eu já tinha lido ela trocentas vezes, mas Deus falou comigo. Eu estou te chamando para pastorear as minhas ovelhas. E eu nunca tive dúvida do que Deus falou para mim naquela hora. Nunca. E nunca mais olhei para trás. Não por mim. Porque nos momentos em que eu quis largar o arado, Deus me segurou. Deus me sustentou. Deus colocou pessoas ao meu lado que me abraçaram, que me exortaram, que me encorajaram, que acreditaram em mim. Eu não fui uma pessoa que cresci de uma forma meteórica, nunca, nem serei. Eu sou um Timóteo. Que Paulo depois, quando ele já estava sozinho pastoreando a sua própria igreja em Éfeso, falou, Timóteo, continua daquele jeito que eu encontrei você lá em Derbe com Listra. Continua demonstrando o seu progresso a todos. Continua crescendo, Timóteo. Faz o feijão com arroz. Faz! Que um dia você vai cruzar a linha de chegada, como eu estou chegando. Eu estou cruzando a linha de chegada. Eu estou completando a minha carreira. E sabe como é que eu cheguei aqui, Timóteo? É um dia de cada vez. Que o teu progresso seja a todos manifesto, Timóteo. Cuida de ti mesmo, primeiro, e depois do ensino. Foi o que Paulo escreveu a Timóteo. E eu coloquei isso para a minha vida. Eu vou cuidar primeiro de mim. E depois do ministério. Deus está fazendo a mesma pergunta para você hoje. Quem é que eu vou enviar? Quem é que vai por nós? E a resposta de Isaías foi, eis-me aqui, envia-me. E uma resposta louca, porque Isaías não sabia o que isso significava. Quando a gente diz para Deus, estou aqui para o Senhor me usar, onde eu estiver, do jeito que eu sou, doente, saudável, com marido crente, incrédulo, com filho em drogas, não importa. O Senhor quer me usar, porque a tua graça me basta. Eis-me aqui, envia-me. Eu não tenho ideia do que o Senhor pode fazer comigo. Aliás, eu não acredito que o Senhor pode me usar. Mas eis-me aqui. Estou aqui. Eu estou aqui. Foi a mesma coisa que aconteceu com Saulo de Tarso. Saulo perseguindo a igreja, né, com zelo, né, o judeu zeloso, fariseu, cumpridor da lei, arriscado. Um líder em ascensão. Né? Todo mundo olhava para Saulo e falava, esse cara vai longe. O mestre dele tinha sido Gamaliel, um dos grandes mestres da época. No entanto, se esforçando para fazer o melhor que ele podia, porque ele já tinha esgotado prender crente ali na região de Jerusalém, de Judéia, ele começou a ir mais para longe. Numa dessas viagens para Damasco, o que acontece? Jesus encontra com ele. Assim como Jesus encontrou lá no arbusto, pré-encarnado, com Moisés. E cego, caindo do cavalo, a única coisa que Saulo, na época de Tarso, fez foi perguntar, quem és tu, Senhor? Porque a voz foi audível. Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E Jesus respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue.
E quando Jesus falou, eu sou Jesus o Nazareno, eu imagino que isso deve ter sido uma faca no coração de Saulo. Porque de Nazaré não podia sair nada bom. Nazaré ficava na Galiléia dos gentios. Saulo tinha pedigree, benjamita, fariseu, culto, poliglota, discípulo de Gamaliel. Saulo, sabe quem está falando com você? Jesus, o Nazareno, o pária, a quem você está perseguindo. Eu estou vivo. Estou vivo. Eu ressuscitei de verdade. Olha eu aqui. E aí? E a única coisa que Saulo pôde fazer naquela hora é fazer uma pergunta. O que devo fazer, Senhor? E através, a gente sabe que Deus, a voz, Jesus falou para ele se levantar, entrar na cidade, alguém, depois foi uma pessoa chamada Ananias, um servo de Deus que estava lá na cidade, que Deus usou para transmitir para Saulo o que é que Deus tinha para ele. Mas ele resume isso aqui em Atos 22, 26, pulando essa parte de entrada na cidade do Ananias, ele já resume o que aconteceu. Quando ele então pergunta para Deus, para o Senhor, o que devo fazer, a resposta é: eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que eu lhe mostrarei. E isso foi o que aconteceu para mudar Saulo de Tarso no apóstolo Paulo. Ele dá testemunho disso várias vezes. Várias vezes. Em 1 Timóteo a gente encontra uma passagem linda que diz que eu era o pior dos pecadores. Eu blasfemo, perseguidor. Me julgou digno. Ele me tornou digno por causa da graça, da misericórdia, que superabundou meu pecado, a minha arrogância, a minha blasfêmia. Ele fez isso para que eu me tornasse exemplo dos fiéis. Se Deus pôde me mudar, me transformar e me usar, Ele pode com qualquer um. Isso é para você. Para de olhar as suas limitações. Para de olhar os seus problemas. Para de olhar o que você não tem, o que você gostaria de ter. Para de olhar. Ah, eu não sou eloquente. Moisés também falou isso. Para! Ah, mas eu não conheço a Bíblia. Então vai aprender. Vai aprender. Tem muitas, até pela internet tem cursos bons, de graça. Tem os nossos cursos aqui também, eu recomendo. Bom, mas a missão que Deus tinha para Isaías era terrível. Porque nós vimos que ele viveu numa época de apostasia espiritual. Gente, exatamente como nós estamos vivendo hoje. Se você está pronto hoje a dizer, Senhor, eis-me aqui, deixa eu dizer para você que você vai encontrar um mundo parecido com o mundo de Isaías. O mundo de dentro e o mundo de fora. E você vai encontrar uma grande oposição no seu próprio coração. Porque todas as suas fibras vão dizer, cai fora, tá bom assim. Deixa quieto. Porque olha só. E Deus disse, vai, diga a esse povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo, mas percebam. Tornem sensível o coração desse povo, tornem surdos os seus ouvidos, feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Uma linguagem profética dizendo, você vai ter pouco resultado do seu ministério. E eu perguntei, porque Isaías falou, opa, tá bom, eu sei, a coisa está ruim. E Abacuque teve uma experiência semelhante, né? Até quando? A mesma pergunta de Abacuque, até quando, Senhor? E a resposta foi a seguinte, até que tudo piore. As cidades estejam ruínas, sem habitantes, as casas fiquem abandonadas, os campos sejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe, falando do cativeiro agora no caso babilônico, que era o povo do sul, né? O reino do sul, Judá, que foi mais tarde,
levado cativo pelos babilônios, caldeus, Babilônia, e ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas ele acrescenta, palavra do Senhor. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Você já viu um terebinto? Aliás, as duas aí parecem, né, que são parecidas, mas não são. São árvores diferentes. O terebinto é uma árvore perfumada, ela tem um cheiro muito forte. Mas para o cheiro poder sair e ser percebido, ela precisa ser podada, ela precisa ser cortada. Quanto mais você fere a árvore, o cheiro sai. Já o carvalho é uma árvore resistente. Você poda, e quanto mais você poda, mais galhos ela cria, mais forte ela fica, mais grossa ela se torna. E é interessante que, quando Deus usa essa metáfora, ele usa exatamente uma metáfora que tem que ver com o que a gente experimenta no dia a dia. Agora estávamos ali na sala, o grupo de louvor, antes de entrar orando. Sabe quais eram as orações? Orações difíceis, de luta pessoal, de provas difíceis, de situações crônicas. Mas esse grupo subiu aqui e louvou o Senhor conosco. É isso que Deus quer fazer com você e conosco, comigo nessa geração. E é do jeito que a gente está, é do jeito que a gente é. Desde que nós tenhamos essa experiência, estou perdido, mas eu sei que Jesus é suficiente. Que a santidade de Jesus, Deus aplica na minha vida. Que Ele me olha não como eu sou, mas através do Seu Filho. E quando Ele me olha através do Seu Filho, eu sou como Seu Filho, para Ele. Que coisa incrível. E é isso que se torna a razão de ser da gente. Uma comunidade que se torna um contraste para o mundo. Uma sociedade alternativa, por assim dizer. Uma comunidade que serve, que não tem, em primeiro lugar, o seu próprio interesse, senão o que é do outro. Uma comunidade pacificadora que unifica, que está sempre reconciliando e agindo dessa forma no dia a dia, em onde estiver, onde nós estejamos. O tempo não permite, a gente precisa terminar, mas essa questão da reconciliação, da pacificação me preocupa demais, porque é muito difícil a gente ouvir uma fofoca e dizer para a pessoa, você já falou com ele? Você já falou com ela? Eu não quero ouvir mais. Ai, pensei que você era meu amigo. Eu não quero ser envenenado. Eu não quero pensar mal dessa pessoa. Vai conversar com ela, acerta com ela. Esse é o padrão bíblico. Mas nós, às vezes, no nosso meio, alguém diz uma coisa, o outro já diz uma coisa mais um, ou mais um e meio, e vai por aí afora. Fecha parênteses. E uma comunidade que capacita. E aí, eu volto à mesma pergunta. Deus está perguntando hoje para a nossa comunidade, para você e para mim. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Até hoje, nós temos 4 anos de vida. Ninguém aqui se apresentou dizendo, eu tenho um chamado missionário. Eu quero ir para um povo que ainda não foi alcançado. Ou no Brasil, ou onde for. Até hoje, há um problema. Porque faz parte de ser igreja, sentir uma dor e um peso por povos, por gente que ainda não ouviu o Evangelho nenhuma vez. Se isso não nos incomoda como comunidade, se isso não está incomodando a gente a ponto de, dentre nós, Deus levantar alguém para dizer, eu quero. Não sei como, mas estou aqui. E vou te dizer, se você tiver esse desejo, eu gostaria de saber.
Eu encontro às vezes pais que, quando a gente começa a falar sobre missões, agora estou falando de missões transculturais, não da missão como um todo, eu já ouvi de pais dizer, cruz credo, minha filha não. Eu não criei a minha filha para ir lá para o meio do mato, ou ir lá para a África, sei lá para onde. Tão bonitinha, pintadinha a unha dela, a mãozinha. Imagina, minha filha. Se Deus não mudar o coração, nosso coração como pais, se Deus não nos quebrantar, e quando vocês casais novos, vocês que vão se casar, não entregarmos os nossos filhos, desde quando eles estão sendo gerados, para Deus usá-los como Deus quiser, nós não vamos deixar aqui nessa terra um legado. Nós vamos deixar sobreviventes. Nós vamos deixar pessoas com bilhete para o céu. Mas nós não vamos deixar pessoas envolvidas, engajadas na missão, a esse ponto, também de alcançar povos não alcançados. Vários de vocês aí estão vivendo situação de trabalho e profissional de grande tensão. Com grande dificuldade de manter uma ética cristã no seu trabalho. Arriscando perder dinheiro, perder negócio, perder alianças por causa disso. Pense que talvez para esse momento que Deus criou você, para essa hora, talvez tenha demorado esse tempo todo na sua vida para chegar no ponto de você dizer, eu vou ter a coragem de assumir os valores do reino na minha profissão. Eu vou ter a coragem de dizer não. Eu vou ter a coragem de negar esse negócio. Eu vou ter a coragem de perder dinheiro se eu precisar. Talvez esse seja o momento. E essa seja a sua missão. Porque seus filhos, seus empregados, os seus pares vão ver que existe luz brilhando nessa terra ainda. Existe sal ainda salgando essa terra. Eu não sei o que Deus tem para você. Mas a pergunta de hoje é a mesma. Quem enviarei? Quem irá por nós? Vamos orar.